Protesto em Cuba. Cubanos saem às ruas sob gritos de abaixo a ditadura. É isso aí, pessoal. Os cubanos acordaram. Pessoas protestaram em diversos vilarejos e cidades da ilha. Pela primeira vez, depois de 60 anos do golpe de Estado, as pessoas saíram pra rua gritando liberdade e abaixo a ditadura. Milhares de cubanos saíram às ruas nesse último domingo, o que já é considerado uma das maiores manifestações da história do país. Pela primeira vez durante 60 anos de ditadura, as pessoas saíram para a rua para gritar por liberdade e abaixo a ditadura. Com a propagação dos manifestantes, o presidente de Cuba, Miguel Díaz, veio fazer um pronunciamento em TV aberta, convocando seus apoiadores para irem para as ruas. Abre aspas, a ordem de combate está dada, os revolucionários devem ir para as ruas. Ele também atribuiu a crise econômica do país às políticas do governo passado nos Estados Unidos, de Donald Trump. O ditador cubano veio a público incentivar a população que é contra e a favor da ditadura que vem sendo imposta em Cuba desde 1959 para uma possível guerra civil, aqueles que são contra a ditadura e aqueles que são a favor. E no final, ele fez questão de culpar os Estados Unidos pela crise que Cuba vem passando. Mais um ditador cubano culpando os Estados Unidos pelo seu fracasso. Já que estamos falando de mais de 60 anos de ditadura, vamos conversar um pouco como que era Cuba antes do golpe de Estado. E olha, já vou te dar um spoiler. Cuba era um país exemplo para muitos países no mundo e hoje se tornou isso. Vamos dar uma olhada aí. Como vocês devem saber, em 1959, uma revolução liderada por Fidel Castro e por Che Guevara, aliás, são duas figuras que a esquerda aqui no Brasil adora idolatrar, não é mesmo? Então, esses revolucionários conquistaram Cuba em 1959 e a partir dali iniciando uma ditadura sangrenta, que hoje é a ditadura mais letal da América. Para vocês verem, ó, em 1959, Cuba era um país semi-industrializado, mas com um padrão razoável de vida, graças ao intenso turismo com seus magníficos cassinos e suas belas praias. É verdade que ainda tinha muitos bolsões de pobreza, principalmente nas grandes fazendas de cana-de-açúcar e tabaco. Depois de 1959, Cuba continuou sendo um país semi-industrializado, tendo sua produção agrícola subsidiada à União Soviética, em troca de produtos industrializados soviéticos. O fato é que a União Soviética nada fez para promover a industrialização do povo cubano. O engraçado é que essas revoluções comunistas até hoje só ocorreram em países semi-agrários ou semi-industrializados, como Rússia, China, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela e por aí vai. Resumindo, em países que não são exemplos para ninguém hoje no mundo. E agora chega onde eu queria muito falar com vocês. Como era Cuba antes do Che Guevara, antes do Fidel Castro, antes de 1959. Eu separei aqui alguns tópicos que estudei e comprovei que acontecia em Cuba antes de 1959. Separei aqui para vocês, a gente vai dar uma olhada nisso agora. A primeira nação da América Espanhola, incluindo Espanha e Portugal, que utilizou máquinas e barcos a vapor foi Cuba, em 1829. E a terceira no mundo, atrás da Inglaterra e dos Estados Unidos, a ter ferrovias também foi Cuba, em 1837. Foi um cubano que primeiro aplicou anestesia com éter na América Latina, em 1847. Então já dá pra ver que Cuba era um país exemplo desde 1800 e pouquinho. Mas calma, que isso se estendeu até a ditadura. Vamos continuar. A primeira demonstração em nível mundial de uma indústria movida à eletricidade foi em Havana, em 1877. Em 1881, foi o médico cubano Carlos J. Finley, eu acho que é assim que fala, não tenho certeza, que descobriu o agente transmissor da febre amarela. O primeiro sistema elétrico de toda a América Latina, incluindo Espanha, foi instalado em Cuba, em 1889. Como vocês podem ver, mais uma vez,
Cuba era um país exemplo. E calma, vamos continuar que ainda não acabou. Entre 1825 e 1897, entre 60% e 75% de toda a renda bruta que a Espanha recebeu do exterior veio de Cuba. Antes do final do século XVIII, Cuba aboliu as touradas por considerá-las impopulares, sanguinárias e abusivas com os animais. E quem discorda disso? Então, Cuba foi o primeiro país do mundo a fazer isso. Primeiro bonde elétrico que circulou na América Latina foi em Havana. Olha lá, mais uma vez, Cuba reinventando, vamos dizer assim, o mundo. Isso em 1900. Como vocês podem ver, Cuba era um país exemplo. Também em 1900, antes de qualquer outro país na América Latina, foi em Havana que chegou o primeiro automóvel. Foi em Cuba que chegou o primeiro automóvel. Aqui na América Latina, obviamente. A primeira cidade do mundo a ter telefonia com ligação direta, sem necessidade do telefonista, foi em Havana, em 1906. Havana, então, seria a Nova York de hoje em dia, vamos dizer assim, né, produção? Mas, graças à ditadura cubana, não aconteceu. Em 1907, lá em Havana, estreou o primeiro aparelho de raio-x. Gente, olha o que estava se tornando Havana. Isso em toda a América Latina. Em 19 de maio de 1913, quem primeiro realizou voo em toda a América Latina foram dois cubanos. O nome deles, Agustín Parla e Rosílio Domingo. Entre Cuba e qual é o nome da cidade? É Key West? Fala pra mim. Fala aí qual é o nome da cidade. Entre Cuba, qual é o nome? Key West, fala aí, Key West. Aí, entre Cuba e Key West. E esse voo durou quanto tempo, produção? 1h e 40 minutos também. Aí, produção tá atenta, tá brincando? O primeiro país da América Latina a conceder o divórcio a casais em conflito foi em Cuba, em 1918. O primeiro latino-americano a ser campeão mundial de xadrez foi um cara chamado José Raul Capablanca, que era de qual país, produção? Cuba, com certeza. Olha aí, olha o que era Cuba antes da ditadura. Hoje, você conhece algum grande esportista, algum grande jogador de xadrez cubano hoje? Não. Eu também não conheço. Se tiver, eu não conheço. Continuando. Aliás, esse José Raul Capablanca foi o primeiro campeão não só latino-americano, mas o primeiro campeão mundial de xadrez nascido em um país subdesenvolvido. Olha a importância que teve esse cara. E esse cara, o Capablanca, venceu todos os campeonatos de 1921 a 1927. Produção, esse era muito ou pouco fera em xadrez? Tá doido? Um dos melhores da história e era de Cuba. Ou esse bobear, cara, o pessoal cubano não sabe nem jogar xadrez. Parei. Em 1922, Cuba foi o segundo país no mundo a abrir uma estação de rádio. Vocês sabiam disso? E o primeiro país do mundo a transmitir um concerto de música e apresentar uma notícia. Tudo pela rádio. A primeira locutora de rádio do mundo foi cubana. Qual é o nome, produção? Esther Pereira de la Torre. Qual é o nome? Esther Pereira de la Torre. Ah, eu não sei se é isso não. Esther Pereira de la Torre, a primeira locutora de rádio do mundo, nasceu em Cuba. Em 1928, Cuba tinha 101 estações de rádio, sendo 43 delas em Havana. Isso deixando Cuba em quarto lugar no mundo, perdendo apenas para Estados Unidos, União Soviética e Canadá. Cuba foi número 1 no mundo em número de estações de rádio, se tratando por população e área territorial. Em 1937, Cuba decretou pela primeira vez na América Latina a jornada de trabalho de 8 horas, o salário mínimo e autonomia universitária. Em 1940, Cuba foi o primeiro país da América Latina a ter um presidente de raça negra, eleito por sufrágio universal, por maioria absoluta, quando a maioria da população é branca. Ele se adiantou cerca de 68 anos aos Estados Unidos, que depois elegeu Barack Obama. Em 1940, Cuba adotou a mais avançada constituição de todas as constituições do mundo. Sabia disso, produção? Sabia ou não sabia? Tinha que ter a câmera produção agora. Tipo, eu falo que não sabia porque eu não sei, vou tomar esporro ou falo que sabia? Pode falar a verdade, sabia ou não sabia? Não sabia. Tá sabendo agora, tá aprendendo junto com o público. E junto comigo que tive que aprender antes de fazer essa pesquisa aqui. Mas vamos continuar que tá acabando.
Na América Latina, foi o primeiro país a conceder o direito ao voto para as mulheres, igualdade de direitos entre sexo e raça, bem como o direito das mulheres trabalharem. E isso é muito importante. Em 1954, Cuba tem uma cabeça de gado por pessoa. O país ocupava a terceira posição na América Latina, depois de Argentina e Uruguai, no consumo de carne per capita. Em 1955, Cuba é o segundo país da América Latina com a menor taxa de mortalidade infantil, 33,4 por 1.000 nascimentos. A ONU reconheceu Cuba como o segundo país na América Latina com as menores taxas de analfabetismo, apenas 23,6%. As taxas do Haiti eram de 90%. Espanha, El Salvador, Bolívia, Venezuela, Brasil, Peru, Guatemala, República Dominicana eram cerca de 50% todas, e Cuba era menos do que a metade. Em 1957, a ONU reconheceu Cuba como o melhor país da América Latina em número de médicos per capita, 1 a cada 957 habitantes. Em 1958, apesar da sua pequena extensão e possuindo um pouco mais de 6 milhões de habitantes, Cuba era a 29ª economia do mundo. Eu falei pra vocês como era basicamente Cuba antes do golpe de Estado, e agora o que se tornou Cuba depois da ditadura. Atualmente, o regime cubano é o mais letal da América. Castro coleciona pelo menos 8.000 mortes em seu regime, sem contar os afogados que perfazem dezenas de milhares de mortos, segundo relatos. Sem contar que Cuba, que um dia já foi uma das 30 maiores economias do mundo, hoje vive uma grande crise econômica. O turismo, um dos fatores da economia cubana hoje está paralisado. Além disso, a inflação vem crescendo, apagões, escassez de alimento, medicamentos e produtos básicos estão acabando no país. No início do ano, o governo propôs um novo pacote de reformas econômicas que, ao aumentar salários, fez disparar os preços. Ô Miguel Dias, ditador burro Não pode. Filha do... Enfim, fez disparar os preços. Economistas como Pavel Vidal, da Universidade Javeriana de Cali, na Colômbia, estimam que podem subir entre 500% e 900% nos próximos meses. Eu falo que esse ditador é burro pra caceta? Eu falo. Só não posso soltar palavras, senão a monetização vai mal. Os cubanos entrevistados na semana passada pela BBC News Mundo afirmam que em alguns centros médicos não há nem aspirinas para reduzir a febre. Olha o nível de calamidade pública que está a saúde cubana. E tem esquerdista falando que Cuba é exemplo de saúde no mundo. Não dá, mano. Não tem aquela música, minha paz não tem preço, e é isso que eu peço. Eu não posso ser preso, por isso eu fico quieto em relação a isso. Fico quieto para não ser preso. Enquanto isso, também houve surtos de sarna e outras doenças infecciosas na ilha. Gente, como vocês puderam ver nesse vídeo, Cuba era um país muito melhor antes do golpe de Estado dos comunistas em 1959, liderados por esses dois carinhas aqui, ó, Fidel Castro e Che Guevara. De novo, são duas pessoas que os esquerdistas aqui no Brasil adoram idolatrar e botarem como um símbolo de luta, de garra. Pra mim, esses dois são só exemplos de mau caratismo e desgoverno. Então, para que o Brasil não se torne um país como Cuba, Venezuela, aliás, vamos fazer um vídeo sobre a Venezuela já, Argentina, Coreia do Norte, nós não podemos deixar que os comunistas vençam aqui no Brasil. PSOL, PT, PCdoB não podem ganhar espaço de jeito nenhum no nosso país. E por isso que eu falo que o conservadorismo, que Deus, pátria e família são os nossos pilares, e essas coisas podem salvar o nosso país de uma eventual revolução comunista. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Não esquece de comentar o que você acha de Cuba hoje e o que Cuba era antes da ditadura. E claro, compartilhe esse vídeo pra todo mundo. Preciso muito de vocês. A gente precisa passar esse vídeo pro máximo de pessoas. Eles precisam saber a verdade sobre o país de Cuba. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante. Tamo junto, fiquem com Deus.